Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora falaremos sobre vazio emocional. E esse vazio emocional, ele muitas vezes faz com que você sofra depois de uma decisão tomada, como por exemplo o afastamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ou pior ainda, faz com que você não tome a decisão que você sabe que precisa tomar, a decisão muitas vezes de sair de uma relação tóxica. E lembrando, uma relação tóxica não é apenas uma relação amorosa, a gente tem relações tóxicas com várias pessoas, né? Familiares, amigos, colegas de trabalho, e às vezes, dependendo principalmente do tempo de relação, esse vazio emocional acaba muitas vezes decidindo por você. E esse vazio emocional, ele é algo que, se você não dominar, se você não curar esse vazio emocional, ele vai limitar a sua vida, como talvez já esteja limitando. Porque quando você se mantém numa relação tóxica, por exemplo, você perde muitas coisas. Você perde a tua saúde física, você perde a sua saúde emocional, a sua saúde mental muitas vezes. Você vive num ciclo de frustração, de sofrimento, de desvalorização, e isso, claro, adoece a sua autoestima. A sua autoestima adoecida faz com que você perca a autoconfiança nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas ações. E sem autoconfiança você não age. E sem ação não há transformação. Os resultados permanecerão os mesmos. Esse é o que eu chamo, escreve aqui, ciclo da mudança. O ciclo da mudança. O ciclo da mudança tem esses 4 pilares: autoestima, autoconfiança, ação e resultados. Então imagine que, se você não tem uma autoestima saudável, se a sua autoestima está adoecida, se você se olha de uma maneira menor, sem confiança, se você acredita que não é capaz, obviamente a sua autoconfiança vai ser baixa. E aí você, claro, não vai agir, você não entra em ação. E a tua vida só vai mudar quando você agir. A sua vida só vai ser diferente quando você tomar decisões e efetivamente agir. Por quê? Fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, você terá os mesmos resultados. E aqui eu quero que você entenda que não dá mais para você ficar esperando um milagre acontecer, algo que do nada vai transformar a tua vida. Essa responsabilidade é sua. Aliás, escreve essa palavra para você não esquecer. Responsabilidade, ela é sua. E eu sei que te dá medo assumir a própria vida e assumir essa responsabilidade. Sabe por quê? Porque você não foi adestrada a isso. Você não foi treinada a isso, a ter o controle da própria vida. Nós nascemos dependentes. Nós temos um padrão de dependência que vem desde o momento que a gente nasceu. Porque quando você nasceu, não sei se você sabe disso, né? Mas não sei se você se lembra. Deixa eu dar um bom dia aqui para Márcia, para Elisângela, para Fanny, para o Miguel, a Núbia. Obrigado, Núbia, para você também. O Eduardo César também por aqui. A Liginha, seja bem-vinda. A gente está falando de vazio emocional. Jimenez também por aqui, seja bem-vinda. Não sei se você sabe, mas quando você nasceu, você não tinha autonomia, né, para sobreviver sozinha. Você precisava de um adulto. Então, essa dependência, ela já começa lá na gestação. Então, você precisava de alguém para te ajudar a sobreviver. Então, quando você nasceu, por exemplo, você estava com fome, o que você fazia? Você chorava, né? Porque era o recurso que você tinha naquele momento. Você chorava. E aí você estava com fome, chorava, aí a mãe vinha lá e te amamentava, por exemplo. Então, nós aprendemos a ser dependentes. Nós aprendemos por sobrevivência. Por isso que é muito difícil. É difícil mesmo. E eu não vou mentir aqui para você dizendo que é fácil. É difícil você realmente assumir a responsabilidade pela sua vida. Porque quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, sou eu.
comigo mesmo, sou eu com as minhas decisões e mais, sou eu com as consequências das minhas decisões. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho aqui só para eu saber se isso faz sentido para você. Sou eu comigo mesmo. E aí quebrar esse padrão de dependência exige coragem. É ação. Ação com preparação, exige coragem. Coragem é isso, ação com preparação. Agora, esse vazio emocional que você sente, é natural, primeiro, que você sinta um vazio emocional quando você, por exemplo, termina uma relação. É normal. Por quê? Porque pelo nosso instinto de sobrevivência, aliás, escreve essa palavra aqui, sobrevivência, nós temos, o maior medo que nós temos é o medo da rejeição, o medo de não pertencer, o medo de não estarmos em grupo. Esse é o maior medo que o Homo sapiens tem. Por quê? Porque lá atrás nós sobrevivemos, inclusive como espécie, quando nós aprendemos a andar em grupo. Porque sozinhos, quando andávamos sozinhos lá atrás, nós éramos, dentro da cadeia alimentar, nós éramos insignificantes. E nós éramos o quê? Mortos pelos predadores. Predadores maiores, mais fortes, mais ágeis. Só que em um determinado momento da história, o Homo sapiens entendeu que quando ele estava com outros Homo sapiens, quando ele estava ao lado de outras pessoas, em bando, em grupo, era possível derrotar o predador. E essa lição está com a gente. E essa lição é um alerta para a nossa sobrevivência. Por isso que é normal você sentir um vazio, né? Uma sensação às vezes ruim, de saudosismo inclusive. Porém, presta muita atenção agora. Não é normal você deixar a racionalidade, você ignorar as evidências, por exemplo, de uma relação tóxica, abusiva, para permanecer nessa relação por conta desse vazio emocional. Quando isso acontece, é o vazio emocional dominando você. O que gera uma palavrinha que você conhece muito bem, escreve aqui, uma palavrinha não, uma expressão, dependência emocional. Escreve aqui, dependência emocional. E a dependência emocional é uma verdadeira prisão. A dependência emocional é uma verdadeira prisão. E tem muita gente, alguém aqui se identifica, que é hoje dependente emocional de outra pessoa e que está vendo a própria vida escorrer pelas mãos. Está vendo a própria vida chegar a um ponto muitas vezes insuportável e sem perspectiva de melhora. Só que por que você está nessa situação? Primeiro que você não tem culpa de estar nessa situação, presta muita atenção, você talvez agora se culpe por isso. E aqui vamos fazer um combinado. Continuar com essa culpa, carregando essa culpa por você não conseguir agir, muitas vezes se autopunindo por você permanecer nessa relação de dependência emocional, manter a culpa não vai ajudar em absolutamente nada. Nada. Porque a culpa é como uma areia movediça que vai te puxando para baixo. É como uma areia movediça que vai trazendo você, fincar os seus pés onde você está e você não consegue reagir, você não consegue dar um passo. Faz sentido isso para você? A culpa não vai te ajudar nesse momento. Então entenda, e quando eu falo que você não é culpada por estar numa relação de dependência, eu falo com toda a minha sinceridade, você não tem culpa. Você hoje está nessa relação de dependência por conta de escreve aqui, padrão. De um padrão. Deixa eu dar um bom dia para Iane, para Terezinha, o Nilo também por aqui, a Rosária, a Cristina Souza, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está falando aqui sobre vazio emocional e agora estou falando de dependência emocional. E lembrando que você pode entrar também gratuitamente aqui para a nossa comunidade, a comunidade Autoestima Saudável, só escrever Autoestima aqui nos comentários para você receber a minha mensagem aí no seu direct, tá bom? E aí você entra lá no nosso grupo de WhatsApp. Você está numa relação de dependência emocional por conta de um padrão.
Eu tenho certeza que você é inteligente o suficiente para saber, né, para você saber que a relação talvez que hoje seja de dependência emocional não é boa para você. Faz sentido? Você tem essa consciência. Só que, ô gato, eu não consigo sair dessa relação. Eu não consigo. Eu já tentei várias vezes. Eu já tomei a decisão, sei lá, arrumei as minhas malas, mas na hora eu voltei atrás. Ou pior ainda, eu saí de casa, mas eu voltei um mês depois. Alguém aqui se identifica com isso? Por que que isso aconteceu? Por conta desse padrão. Existe um padrão. E esse padrão, ele começa com esse vazio emocional. Tudo que nós fazemos, presta muita atenção agora, tudo que nós fizemos ao longo da vida, desde a gestação, a sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional, escreve aqui, mente emocional, tudo que você viveu, todas as experiências que você teve, a sua mente emocional, ela guarda as interpretações, especialmente as interpretações que podem ser úteis para garantir a sua sobrevivência. Lembra, para sua mente tudo se trata de sobrevivência. A sua mente não quer, presta atenção no que eu vou te falar que talvez te choque, a tua mente não quer que você seja feliz. Ah, o gato, então ela quer que eu seja infeliz? Não. Primeiro, vem a sobrevivência para sua mente. Tudo bem? Oi, Júlia, seja bem-vinda. A Dalva também por aqui, bom dia. Luluzinha, seja muito bem-vinda. A primeira coisa para sua mente que importa é a tua sobrevivência. A felicidade, se ela acontecer, digamos que é um bônus. Entende isso? É um bônus. Não é o que a sua mente olha primeiro. Primeiro ela quer garantir a sua sobrevivência. Então, essas experiências que você teve, elas são interpretadas e dependendo da interpretação, essa interpretação é guardada junto com uma emoção. Emoção. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Tudo bem? Faz sentido? Há uma diferença entre emoção e sentimento. Eu vou te explicar aqui para você não confundir mais. Emoção Emoção é um recurso da natureza que a nossa mente e o nosso corpo criam para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, você está numa situação, você está lá andando na floresta, tranquila, e aí do nada um lobo te ataca. Esse lobo, a hora que ele te ataca, a tua mente, para garantir a tua sobrevivência, solta um comando para você o quê? Lutar. Para você lutar. E aí você luta com esse lobo. E vamos dizer que você consegue vencer o lobo, você sobrevive. Tudo bem? Bom dia, Rose, seja muito bem-vinda. A Gisele também, a Maier Cabeleireiro, a Aparecida também por aqui, Cauã, a Marli, sejam muito bem-vindas. A Júlia, a minha mãe faz esse curso. Qual curso? Ela fez já a blindagem emocional? O que ela faz? Diga quem é a sua mãe, Júlia. Bom dia. Então, naquele momento você sobreviveu. E a tua mente, para garantir a tua sobrevivência no futuro, ela traz, por exemplo, o medo, para que você fique mais atenta numa próxima vez que você andar numa floresta. Então, o medo faz com que você, por exemplo, nem entre na floresta, porque a mente vai falar o seguinte: opa, você na floresta quase morreu com um lobo. E aí por isso que você tem o medo. E existem 3 emoções que são emoções básicas e que garantem a nossa sobrevivência. Medo, raiva e tristeza. Escreva aqui, medo, raiva e tristeza. São 3 emoções que garantem a nossa sobrevivência. E aí é por isso que muitas vezes você carrega esse vazio emocional, porque houve algum fato que aconteceu na sua história
E a sua mente criou uma interpretação. Por quê? Lembra que eu te falei da diferença entre emoção e sentimento? Emoção é um recurso da natureza para garantir a sua sobrevivência, para você ter uma ação. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. São 3 ações automáticas. No exemplo que eu dei, você está lá na floresta, surgiu um lobo, você vai lutar, ou você vai correr, fugir. Ou você ainda pode até paralisar, porque na natureza, paralisar pode garantir a sua sobrevivência. Existem muitos predadores que, ao passar por um animal que está ali imóvel, a interpretação é ele está morto. E para muitos predadores isso não interessa. Para muitos predadores ele precisa matar o oponente dele. Então se ele olha ali e percebe que, entre aspas, está morto, ele segue em frente. Então por isso que paralisar é também um recurso de sobrevivência. Então a emoção surge para te proteger. O sentimento, presta atenção agora, o sentimento é a interpretação que a sua mente dá para a emoção que você teve ali naquele fato. Então, por exemplo, quando você tem, vamos dar um exemplo aqui, quando você tem, por exemplo, nojo de barata, por exemplo, esse nojo de barata vem do quê? De uma interpretação que a sua mente deu de algum fato que aconteceu. Vamos imaginar que, espero que ninguém esteja comendo agora. Se você estiver comendo, pare de comer agora, porque eu vou falar um exemplo não muito agradável. Então para de comer aí por uns segundos. Imagine que você está almoçando e aí quando você vê uma barata andando no seu prato. Aquilo pode gerar o quê? A tua mente, rapidamente, ela vai tentar garantir a tua sobrevivência. E aí uma emoção surge. Por quê? Porque é uma situação inusitada. E aí o que acontece? Por exemplo, vem o medo. E aí toda vez que você depois escuta o nome barata, o que acontece? Você sente medo. Por isso que as pessoas, elas perdem a coragem. Porque a coragem é a ação. E por que elas perdem? Porque elas estão dominadas por esses medos. Faz sentido isso para você? E aqui, falando da dependência emocional agora, para você entender essa questão do vazio. Você, teoricamente, não nasceu com esse vazio emocional. Apesar, como eu expliquei no início, de nascermos dependentes de um adulto para sobreviver, teoricamente, você não deveria ter nascido com essa dependência emocional. Você não deveria ter essa dependência emocional. Só que, provavelmente, esse vazio emocional surgiu na sua vida por conta de algum fato ou experiência que você viveu. E normalmente tem a ver com, escreve aqui, feridas emocionais. Alguma ferida emocional surgiu por conta de algo que aconteceu. E normalmente a ferida emocional relacionada à dependência emocional, a principal, não estou dizendo que é a única, a principal é a ferida emocional do abandono. Escreve aqui, abandono. A ferida emocional do abandono. Ô gata, mas eu não fui abandonada. Eu não fui abandonada por ninguém. Eu vivi lá com a minha mãe, com meu pai. Esse abandono, ele é emocional. E esse abandono emocional, o que ele significa? Significa que a sua mãe não conseguiu estar presente emocionalmente com você. O que isso também significa? Uma mãe que muitas vezes estava vivendo dificuldade no casamento, conflitos no casamento, conflitos pessoais, profissionais, angústias financeiras, enfim, muitas coisas que nós seres humanos enfrentamos. Essa mãe pode ter vivido isso na gestação ou nos seus primeiros anos de vida, e aí a sua mente interpretou isso como um vazio emocional. Interpretou isso como vazio emocional não. Interpretou isso como um abandono. Interpretou isso como minha mãe não me quer.
E aí, imagina o seguinte, você precisa se colocar sempre no papel, no lugar da criança que você foi. Porque agora você, como adulta, olhar para isso, você pode falar, mas isso é bobagem, ô gata. Não, gata, eu compreendo, minha mãe, bababá. Isso é muito bonito. Não, eu compreendo que minha mãe vivia, ela deu o melhor de si. Essa frase é linda, maravilhosa. Só que é uma frase que ela não resolve o problema. Sabe por quê? Porque existe nesse abandono emocional, existe uma emoção ativa. Escreve aqui, emoção ativa. Porque naquele momento, aí é o que eu volto a dizer, você precisa se colocar no papel da criança que você foi. Você precisa se colocar nesse papel. Imagina uma bebê, a bebê que você foi, o bebê que você foi, se sentindo abandonado emocionalmente pela mãe. Esse bebê fica tranquilão, fala, opa, beleza, pode deixar que eu me viro aqui? Não. Provavelmente, a bebê que você foi, o bebê que você foi, sentiu o quê? Medo. Medo de não sobreviver. Medo de ficar sozinha. Medo de não ser cuidada, medo de não ter segurança. E aí o que acontece? Quando você vai agora para a sua vida adulta, a tua mente, ela guardou, lembra, no seu subconsciente, a interpretação daquilo que você viveu. E aí quando você, por exemplo, pensa em se separar, pensa em terminar uma relação, o que acontece? A emoção ativa liga um alerta. Imagina uma sirene tocando aqui, subconscientemente, falando assim, perigo, 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 se você se separar, você vai sentir a mesma dor, o mesmo medo que você sentiu lá, por exemplo, quando você tinha 1 mês de vida e a sua mãe não conseguiu estar emocionalmente presente na sua vida. Você quer viver de novo aquele desespero? E aí o que você faz? Você se sabota. E isso vai se estendendo. Essa relação de dependência emocional é apenas, presta atenção, se você vive aqui a dependência emocional, alguém vive a dependência emocional hoje? Coloca eu aqui. Se você vive a dependência emocional hoje, a dependência é a consequência não do teu relacionamento, do relacionamento que você está vivendo hoje, mas é a consequência da ferida emocional que você carrega lá atrás. Isso, Liginha, vai ficar abandonada de novo. Essa é a interpretação. E óbvio que você não quer ser abandonada de novo. Você não quer que a sua criança seja abandonada de novo. Só que tem uma diferença agora. A tua criança lá de 1 mês, ó, a Areta se identificou. Parabéns pela coragem, viu, Areta, de se identificar. A bebê que você foi, ela precisava, sem dúvida nenhuma, de um adulto para cuidar dela. E é triste, claro, o que ela viveu. E ela hoje talvez ela tenha carregado essa dor por tanto tempo, e principalmente essa emoção ativa, que ela moldou o comportamento dela para quê? Para permanecer numa relação de dependência emocional. E aí ela não consegue sair, só que hoje a adulta, ela tem recursos sim para sobreviver. Ela tem recursos sim para viver sozinha, para recomeçar a vida. Porque não me venha com essa história de que eu acho que eu não consigo recomeçar a vida. Sabe por que você acha isso? Porque a tua autoestima está doente. A maneira como você se enxerga hoje está adoecida. Por conta do quê? Das tuas feridas emocionais. Existem muitos discursos que você tem aqui na sua mente e que alimentam o teu comportamento e que não são verdade. Como assim você não consegue sobreviver sozinha? Claro que sim, claro que você consegue. Só que vai ser fácil? Talvez não seja fácil. Talvez você vai passar por dificuldades? Sim. Só que o que é melhor? Você continuar, eu falei isso na terça-feira, para quem tava no encontro da comunidade Autoestima Saudável. Eu falei, qualquer mudança de vida tem dor. Tem dor. Não dá para você mudar a sua vida, sair de uma relação tóxica, de uma relação abusiva,
achando que não vai doer. Vai doer. Vai doer. Só que aí tem duas dores que você tem que escolher. Você tem que escolher uma dessas duas dores. A dor da mudança, a dor do novo, a dor de eu não sei exatamente se vai dar certo, a dor de talvez você enfrentar um pouquinho um desconforto, você enfrentar uma instabilidade, porque vai ter, ou a dor de permanecer onde você está. A dor da mudança ou a dor de permanecer? Escreve aqui para mim, qual é a tua escolha? Porque a dor de você permanecer, ela, se você não fizer nada, ela vai continuar e ela vai agravar. A boa notícia é que a dor da mudança, ela vai acontecer, mas você vai passar. Sabe por quê? Porque a gente se adapta. Nós temos um recurso que vem também da sobrevivência. Boa, Ana Paula. Ana Paula está escolhendo a dor da mudança. A Cláudia também, excelente. Existe um recurso de sobrevivência da nossa evolução que eu garanto para você, para quem colocou aqui, prefere a dor da mudança, vai doer no começo, como a Liginha também está colocando, mas você se adapta. Adaptação. A gente sempre se adapta. Só que a pior coisa que existe é você se adaptar em algo que está te fazendo mal. Entende isso? Porque você já se adaptou, inclusive. Você que está vivendo uma relação tóxica, o Leandro também, dor da mudança, excelente. Para você que está vivendo uma relação ruim, uma relação tóxica, abusiva, um casamento falido, você já se adaptou. Você já está totalmente adaptada a essa relação. E é por isso que, para tua mente, o que importa é a sobrevivência. Para ela, essa mudança que você deseja é um risco muito grande. Por conta do quê? Desse vazio emocional que você carrega. Por isso que, quem aqui realmente está decidida a sair da dependência emocional, eu vou falar duas coisas. A primeira, um convite para você entrar para a comunidade Autoestima Saudável gratuitamente. É grátis, não tem pegadinha, ok? É gratuito. É só você escrever autoestima aqui e receber uma mensagem minha no direct, entrar no nosso grupo de WhatsApp que é silencioso, e aí você vai participar dos nossos encontros semanais às terças-feiras, 21 horas, ao vivo. Não é uma live como essa, é ao vivo, mas é dentro de uma plataforma chamada Zoom, onde eu faço processos terapêuticos. Tudo bem? Ó, Ana Paula, eu consegui sair de um relacionamento abusivo tem 1 ano. Parabéns. Mas provavelmente, olha só, se você não curou as feridas emocionais, e aqui o que eu vou te falar, Ana, não é jogando praga não, ok? Mas isso é conhecimento. Há uma grande chance de você repetir o ciclo. Há uma grande chance de você repetir o ciclo, infelizmente. Porque é o padrão. Então, como é que eu mudo o padrão? Desativando as emoções. Quando eu desativo uma emoção, eu consigo ressignificar isso. Eu consigo ressignificar. E aí, a partir daí, o meu comportamento passa a ser diferente. É por isso que não dá para você sair da dependência emocional se as emoções estiverem ativas, se você não ressignificar. Ó, a Cláudia, também saiu de um relacionamento abusivo há 5 anos e até hoje é difícil. E é sim, Cláudia. Por quê? Porque você ainda tem essa ferida emocional. E provavelmente é do abandono. Porque quando você vive relações de dependência emocional, a ferida, não que a da rejeição não seja, ok? A ferida da rejeição é aquela que acontece na gestação, normalmente, na maior parte dos casos. A ferida do abandono, ela acontece mais o que? Nos primeiros anos de vida. Mas ela pode acontecer também na gestação. Então, assim, essas duas feridas, principalmente do abandono, enquanto ela não for curada, infelizmente vai ser difícil, entendeu? E pior, você sai de uma relação e meio que você repete o ciclo. Porque no começo aí você encontra um cara legal, você fala, puxa, esse cara é bacana e tal. Só que esse cara, normalmente, né, como em qualquer início de relação, o início de relação é uma
uma boa relação, não é? A pessoa, digamos, por que você se encanta muitas vezes por alguém? Porque essa pessoa está demonstrando que ela tem algo que você precisa. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você viveu o abandono emocional, tem a ferida emocional do abandono, e por diversas vezes na tua infância você se sentiu sozinha, você se sentiu insegura, sem segurança mesmo, você correu riscos. Aí quando você começa a namorar uma pessoa, essa pessoa, ela se mostra presente na sua vida o tempo todo. O tempo todo ela está com você, o tempo todo ela liga para você, ela te manda mensagem, ela quer saber como é que você está. Só que aí você, por conta da tua ferida emocional, você não está olhando a evidência, os sinais. Porque esse comportamento de estar o tempo todo com você, de querer saber onde você está, você, por conta da tua ferida, você pode olhar e falar o seguinte, nossa, agora eu achei alguém que vai cuidar de mim. Isso! Aí Silene, eu estou falando exatamente disso. Ó. O excesso de ciúmes pode estar relacionado com o abandono também? Exatamente, é o exemplo que eu estou dando agora. Silene, é o exemplo que eu estou dando agora. Aí, esse parceiro é ciumento, ele quer saber onde você está, com quem que você está. Só que, num primeiro momento, você até se encanta com isso, porque você está carregando a sua dependência emocional, o seu vazio, aquilo que você viveu de insegurança, aí você fala assim, nossa, essa pessoa, ela é boa para mim. Só que aí você não está percebendo os sinais e a manipulação muitas vezes. E aí quando você percebe, você está enjaulada numa relação. Como é que você sai dessa relação? Você precisa fundamentalmente curar a tua ferida emocional. Porque aí vira um jogo interno. Alguém já viveu isso? Um jogo interno de, não, eu quero sair. Eu decido sair agora. Aí você até fala para a pessoa. Aí a pessoa diz, não, eu vou mudar. Eu vou mudar, não vou ser mais tão ciumento. Aí você recua. Aí de novo acontece. E você fica nesse ioiô. Entendeu? Faz sentido? A Areta. Ô gata, você indica ler livros sobre o assunto ou acha que isso apenas racionaliza o processo? Muito bom, boa pergunta. Se sim, poderia indicar livros lá no grupo, por favor? Boa, eu vou indicar livros lá na nossa comunidade, pode deixar. Mas, assim, para resolver o problema, você precisa da intervenção terapêutica. Tudo bem? Direta. Por quê? Porque, assim, você ler, é isso que até você falou muito bem, racionaliza o processo. Mas você precisa de um processo como, por exemplo, a hipnose. A hipnose é dos processos terapêuticos, hoje, dos mais eficientes para lidar com emoções ativas. Por quê? Porque dentro de um processo de hipnose, você vai estar o quê? Você vai estar consciente, mas o hipnoterapeuta, ele vai conseguir desativar essas emoções junto com você. Então você talvez carregue um medo, por exemplo, eu lido muito com dependência emocional, né? Mulheres que sofrem de dependência emocional. Normalmente, qual é a emoção que vem quando a gente está lidando com isso na hipnose? É a tristeza. A tristeza de ter sido abandonada, de ter se sentido insegura. E aí junta muitas vezes o medo. Aí sabe qual que é a reação? Assim, é quase que automática. É um choro que estava preso há muito tempo. Só que não é o choro, por exemplo, da Areta adulta que está aqui me ouvindo agora. É o choro da Areta de 1 ano de idade, ou de 1 mês de vida, que se sentiu amedrontada, sozinha. É muito comum, por exemplo, né, quando a gente faz o processo de hipnose, a gente vai ao primeiro ponto, isso é muito importante, o primeiro ponto que gerou essa ferida emocional. Porque podem ter existido outros fatos depois, mas existe sempre um primeiro. E assim, eu não tenho essa estatística, até precisava fazer essa estatística em algum momento. Mas eu diria que, olha, 70% dos casos de dependência emocional, o primeiro ponto, sabe qual é? A criança está num berço sozinha.
sozinha. Normalmente, ela está sozinha. Aí ela se sente assustada, porque ela não vê a mãe. E às vezes, ela não vai ver a mãe porque a mãe realmente não está lá. Mas também por outros fatores, a mãe estava lá cuidando do irmão, estava trabalhando, uma série de outras coisas. O que importa é a interpretação que a sua mente tem. E essa interpretação é que está fazendo com que você se mantenha com a dependência emocional. Tudo bem? A Eucilene Ogata, a insegurança está associada ao que do nosso passado? Depende. Olha, Cláudia, eu sinto essa cena do berço, ó. Você sentiu alguma coisa no teu corpo quando eu falei disso, Cláudia? Se sim, coloca aqui. E se você sentiu, talvez, eu vou chutar aqui. Você sentiu alguma coisa no teu estômago, no teu intestino, um friozinho na barriga, ou até um aperto aqui no seu tórax. Provavelmente. A insegurança está associada ao que é o nosso passado? Olha, depende. É difícil eu afirmar, mas com a minha experiência dentro da hipnose, eu vou te falar algumas possibilidades, tá bom? Pode ser que bata com o que aconteceu com você ou não. Mas se sentir sozinha muitas vezes, estar sozinha muitas vezes. 2, estar numa situação de desproteção. Então, assim, por exemplo, infelizmente, abuso, situações onde a mãe não estava ali presente para defender. Então, uma situação de abuso que infelizmente acontece muito na infância e às vezes a gente tenta varrer para debaixo do tapete. Porque já foi. Assim, claro que se conscientemente a gente pudesse simplesmente esquecer um fato, seria ótimo, não seria? A nossa vida seria muito melhor. Só que não dá para você esquecer. Só que o problema é não esquecer e sofrer com isso. E o sofrimento vem da onde? Da emoção que está ativa. Porque lembra que eu falei? A tua mente guarda por sobrevivência aquele fato para garantir que você não reviva aquilo de novo. Então a emoção é como uma sirene falando o seguinte: perigo, 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 perigo. Então a insegurança muitas vezes pode vir de uma situação como essa. Uma outra coisa, que aí já talvez numa idade um pouquinho mais avançada, ali 3, 4 anos, que aí tem a ver com a ferida muitas vezes da humilhação. Mães, pais que cobram demais dos filhos e repreendem quando esses filhos fazem algo errado e de uma maneira às vezes violenta. E aí, claro que eu vou me sentir o quê? Inseguro. A comparação também, aí também numa idade um pouquinho mais avançada. A sua irmã faz tudo melhor do que você. A sua irmã é mais bonita do que você. A sua irmã é mais inteligente do que você. Isso também vai gerando o quê? Uma insegurança. Puxa, se eu fizer algo, eu não vou ser validada. Então, assim, a insegurança ela pode surgir de diversas maneiras. Tá? Eu te dei aqui alguns exemplos só para... Que são comuns dentro da hipnoterapia, né? que é a ferramenta, a terapia com qual eu trabalho, que eu encontro normalmente como base da insegurança. Pode ter também um evento traumático mesmo, como um abuso, mas um evento traumático do tipo, que nem aconteceu comigo. A Eloíde, eu fui muito repreendida, surras. Pois é óbvio que você vai ficar insegura. Porque o que existe na mente da pessoa? Que se eu fizer algo errado, se a emoção ainda estiver ativa, se isso não foi ressignificado, o que vai acontecer? A mente acredita que se você fizer algo e não for o certo, você vai apanhar de novo da mamãe ou do papai como você apanhava. Só que isso não é real, né? Hoje você não vai apanhar. Mas a tua mente acredita que sim. E aí por isso que você se sabota muitas vezes, entendeu? Quer ver, uma coisa que aconteceu comigo, eu já contei essa história algumas vezes, a maioria aqui talvez não tenha escutado. Aí o Silene, obrigado, gato, já respondeu. A minha mãe, já respondeu, minha mãe tá com muito excesso de cuidado, porém fui muito comparada. Ok, perfeito. Então,
Então acho que acertamos na mosca aí, né, Eucilene? Isso acontecia comigo. O que eu faço hoje, por exemplo, de falar aqui para você por vários minutos, dar treinamento e tudo mais, isso não acontecia até alguns anos atrás. E eu tinha muitas oportunidades, eu sou jornalista de formação, eu tive muitas oportunidades de me tornar repórter de televisão e ficar na frente, mas eu não queria, eu sempre me escondi. E eu também sempre tive muitos convites para dar palestras para estudantes de jornalismo. E eu fugia disso como o diabo foge da cruz, como dizem por aí. Eu fugia. Então, quando eu comecei, inclusive, a trabalhar, né, com pessoas, desenvolvimento humano, né, você tem que fazer um vídeo, você tem que fazer uma live, nossa, eu sofria. Por quê? Porque teve um fato na minha história que a minha mente guardou e interpretou como algo perigoso a minha sobrevivência. Alguém tem dificuldade de se expor aqui, ó? Talvez você vai se identificar com essa história, que pode ter acontecido, inclusive. Eu tinha 6 anos de idade e era o primeiro dia numa nova escola. Eu tinha mudado de escola, mudado de cidade, mudado de escola, e aí era o meu primeiro dia nessa escola. Primeiro dia, uma sala que eu não conhecia absolutamente ninguém. Aí a professora pede para eu me apresentar. Aí ela pede para eu me levantar. Eu me levanto. E aí, claro que eu estava nervoso, né? Eu já tinha minha autoestima já era baixa, eu era muito magro, dente torto, enfim, eu estava ali bem acuado, nervoso. Aí o que acontece? Na hora, ela pede para eu falar o meu nome e eu falo o meu nome, mas de uma maneira errada. Ao invés de falar Márcio, eu falo Marcia. E aí todo mundo ri, inclusive a professora. Agora imagina isso para uma criança de 6 anos, de pé, primeiro dia, falou alguma coisa, todo mundo rindo, olhando para ele, 30 pessoas, inclusive a professora rindo. A mente falou, ficar de pé para falar para 30 pessoas é perigoso. Então, a partir dali, o medo de falar em público, o medo é uma emoção, e o medo de falar em público é um sentimento, é uma interpretação que a minha mente criou para me tirar exatamente de situações como essa. Tudo bem? Faz sentido? Luzia, que bom ver você aqui, excelente, tudo bem? Seja bem-vinda. Várias vezes eu deixei de palestrar por conta desse medo. E o medo gerava uma reação física, tipo, de verdade, ó, de ter febre, diarreia, vômito. Por quê? Era a minha mente tentando garantir a minha sobrevivência a todo custo. Todo custo. E como que eu mudei isso? Através da hipnose. Então, eu desativei através da hipnose essa emoção. Então, foi a partir disso que aí, para mim, aqui hoje falar com você, enquanto eu falo aqui, tomo um chá, se eu errar, isso hoje não me importo, não me afeta, entendeu? Dalva, provavelmente a ferida da humilhação naquele momento, né? Provavelmente, porque eu me senti humilhado, eu me senti a pior pessoa do mundo, né? Então, obviamente, eu me retraí. Aí o Silene, total, já descobri mais uma trava minha, olha só. E na escola, assim, eu até postei um vídeo esses dias, né, de uma professora tendo uma atitude bem dura com uma criança que mordeu outra, né? E aí, claro, pode se discutir por diversos ângulos, né? Você pode... Boa reunião, Cláudia. Por diversos ângulos você pode interpretar aquele vídeo, né? Mas assim, o que eu quero mostrar para você, falando exatamente desse vídeo, é que no ambiente escolar, muitas coisas acontecem e que você está se sentindo desprotegido. Foi o Silene que me perguntou de insegurança? A insegurança pode vir da escola, por exemplo, e você naturalizou aquilo, entendeu?
de uma repreensão de um professor, da maneira como o professor faz, isso tudo. E isso tem um impacto. Por isso que nesse vídeo que eu coloquei, eu falei, o que você acha que a mente da criança interpretou? Porque essa interpretação pode gerar muitas coisas, muitos comportamentos a partir daquela maneira como aquela criança que mordeu, e aqui eu não estou entrando no mérito da criança estar certa, errada, enfim, é uma criança. Mas o fato é, a interpretação daquela maneira que ela foi repreendida pode gerar, por exemplo, um comportamento a partir dali de muita retração, de muito medo, de alguém que vai querer agradar todo mundo. E isso vai ter um impacto, entendeu? Porque naquele momento aquela criança sentiu medo. E o medo é uma emoção que ficou ativa. E aí a mente fala o seguinte, olha, toma muito cuidado. Talvez essa criança, quando adulta, ela vai ter dificuldade de relacionamento. Porque ela talvez tenha uma interpretação de que quando ela se relaciona, e aqui a gente tem que entender, a criança, eu sei, eu sou pai, as minhas filhas já foram mordidas, minhas filhas já morderam também, e não é uma situação agradável, mas são crianças e elas estão aprendendo o mundo, enfim, daquela maneira. Às vezes, infelizmente vai morder, vai ser mordida, só que são crianças. E pode ser que a mente daquela criança tenha, a partir dali, uma interpretação de que se relacionar com pessoas é ruim. Entendeu? Ou ela pode ter surgido a raiva por conta daquela repressão e ela vai se tornar agora uma pessoa, uma criança, um jovem mais agressivo. Entendeu? Tem muitas coisas que podem acontecer. Tudo bem? Agora, por isso que eu te convido para fazer parte da comunidade Autoestima Saudável, para você verdadeiramente ressignificar isso. Então, gratuitamente, para você entrar gratuitamente agora, e não é nenhuma pegadinha, é gratuito, você só escreve autoestima aqui nos comentários e recebe o link no seu direct. Clica, entra no nosso grupo de WhatsApp, é um grupo silencioso, só eu falo lá, é um monólogo mesmo, mas é exatamente para garantir aí, para não ficar te incomodando. Pode ter certeza, o que eu vou postar lá sempre vai ser importante para você. Sempre vai ser importante para você. Então escreve autoestima, você entra gratuitamente e você participa dos nossos encontros ao vivo às terças-feiras. Na terça-feira, nessa próxima, a gente vai falar sobre como destravar a sua vida ainda em 2024. Inclusive com um processo terapêutico no final. É exclusivo para quem está na comunidade, tá bom? É exclusivo para quem está lá na comunidade Autoestima Saudável. Então assim, você não tem desculpa. Se você realmente quer sair da dependência emocional, se você quer ter uma vida diferente em 2024, você não tem desculpa, tá bom? É só escrever autoestima para você poder entrar aí na nossa comunidade e participar desse encontro ao vivo, tá bom? Amanhã a gente volta para mais um Mentalidade ao Gato, um lindo dia para você, que você que você tenha absorvido bem esse conteúdo e coloque em ação aqui o que a gente conversou, tá bom? Um grande abraço, tchau!